Olá, meus caríssimos, vamos dar sequência ao estudo do direito penal militar. Hoje aqui, a partir desse instante, quero lembrá-lo que vamos tratar de um tema muito relevante para a sua prova, muito importante para a nossa matéria, é o tema ilicitude. Portanto, fechamos a análise do fato típico, passamos então à análise do segundo substrato do delito, ilicitude. Lembram lá? Crime é fato típico, mais ilícito, mais culpável. Agora nós estaremos na segunda etapa de análise do crime, que é a análise da ilicitude. E dentro desse tema nós temos importantes diferenças para o Código Penal comum. Então já anote isso no seu caderninho, que aqui é um tema de boas chances de o examinador te cobrar alguma coisa, porque existem importantes diferenças do tema ilicitude do Código Penal Militar para o tema ilicitude do Código Penal Brasileiro. Por essa razão, já alerta aí no seu caderninho, coloca uma bandeira e vamos trabalhar a ilicitude. Ok? Joga na tela, por gentileza. Olha só, quero apresentá-los. Veja, a ilicitude. O que seria a tal ilicitude? Bom, alguns vão tratar como sinônimo de antijuridicidade. Ilicitude ou antijuridicidade. Pessoal, a boa técnica do direito rechaça esta denominação antijuridicidade, porque antijuridicidade seria aquilo que não está no jurídico, no direito. E ilicitude, ela é estudada no direito penal. Então não teria sentido dizer que aquilo é antijurídico. Na verdade, é jurídico, só não é lícito. Então, vejam, prefiram, se tiverem que escrever numa redação, prefiram o termo ou a palavra, melhor dizendo, ilicitude, do que utilizar antijuridicidade. Tem gente que entende que é sinônimo e tem autor na doutrina dizendo que, isso há muito tempo já está, pessoal, que não é sinônimo, que não seria correto tratar como sinônimo antijuridicidade. Ok? Bom, mas na verdade, o que nós temos como ilicitude? Ilicitude nada mais é do que a análise da permissividade de um comportamento praticado. Será que aquele comportamento, do ponto de vista normativo, é admitido no ordenamento jurídico? Então, a análise de ilicitude, nada mais, nada menos é do que uma análise de permissividade normativa. Análise de permissividade normativa. Até que ponto a norma permite que um comportamento que é típico, há um fato típico, mas que apesar de ser típico, aquele fato não contraria o ordenamento jurídico, não é ilícito. E este é um conceito clássico sobre ilicitude. Lembrando, para quem adota a teoria da tipicidade conglobante, a gente vai estudar em antinormatividade, lá na tipicidade conglobante do Zaffaroni. Mas isso não vai cair na sua prova, então eu não vou fazer essa apreciação um pouco mais aprofundada aqui na turma de soldados, tá bom? Na turma de CFO, sim, seria o caso, aqui não é o caso. Pessoal, quando a gente abre o artigo 42 do Código Penal Militar, está dizendo o seguinte, olha, exclusão de crime. Então o 42 está dizendo que não há crime quando o agente pratica o fato. O que é isso aí que está na tela? Seguinte, simples. Por que simples? Porque aqui o legislador, ele elenca hipóteses legais que vão excluir a ilicitude. Então, aqui eu tenho, no 42, hipóteses legais de quê? De exclusão da ilicitude. O que é isso, pessoal? Simples. É dizer que, ainda que o comportamento seja típico, ainda que ocorra o fato típico,
Se aquele indivíduo pratica aquele fato típico em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal e em exercício regular de direito, ou mesmo se ele está amparado por uma causa legal de exclusão da ilicitude, que é a exclusão da ilicitude do comandante, vamos ver tudo isso, ele não pratica crime. Por quê? Porque não há ilicitude no comportamento daquele indivíduo, caso ele esteja amparado por alguma norma permissiva que está elencada no 42. Tudo bem? O detalhe é que, assim como ocorre no Código Penal Comum, no Código Penal Militar, não há, em regra, uma conceituação desses institutos, à exceção da legítima defesa, em que a própria legislação vem conceituar o que seria legítima defesa. A exceção, veja, de estado de necessidade, também, não há uma conceituação ampla sobre isso, o que exige da doutrina uma ampliação desse conceito, uma análise mais técnica. Mas não se preocupem, na prova de soldado da PM de Minas, como nós estamos lidando, e a banca sabe disso, com profissionais que são de diversas áreas do conhecimento, e não somente do direito, eles não vão cobrar detalhes de conceituação doutrinária desses institutos. Então, estou tranquilo nesse sentido. Mas, vai aqui um detalhe. Nesse aspecto, dentro do Código Penal Militar, o que é que vem nas provas de direito penal militar? Ou seja, o que é que você precisa realmente saber do artigo 42 e seguintes, né, da ilicitude, que pode vir na sua prova? As diferenças para o Código Penal brasileiro. Se você souber bem essas diferenças, você vai para a prova tranquilo. E aonde é que estão as diferenças, professor? Bom, diferenças no estado de necessidade, aqui, algo muito importante, tá, pessoal? Então, vejam, entenda realmente esse estado de necessidade aqui do Código Penal Militar, ele é diferente lá do estado de necessidade do Código Penal brasileiro. E, além disso, a excludente de licitude do comandante. A excludente de licitude do comandante. Tudo bem? Bom, eu sugiro que você também, vejam, dê uma lida em legítima defesa do Código Penal Militar, comparando agora a nova redação da legítima defesa lá do Código Penal Comum, em razão da alteração do pacote anticrime. Mas isso o professor Daniel Buchmiller vai trabalhar com os senhores lá em Direito Penal. Uma alteração muito pontual, muito simples, do conceito de legítima defesa do Código Penal brasileiro, comum. Dê só uma olhada simples acerca da conceituação lá e a conceituação aqui. Não há o que falar sobre isso. Porque a legítima defesa aqui continua a mesma da legítima defesa lá do Código Penal Comum. Mas dê uma olhadinha no novo texto do Código Penal Comum. E o que é que vale a pena trabalhar para a prova de soldado? As diferenças entre, veja, estado de necessidade e também para, veja, aqui a grande novidade do Código Penal Militar em relação ao Código Penal Comum, que é a excludente de licitude do comandante. Então, é a excludente de ilicitude do comandante. Está aqui no parágrafo único do artigo 42. E nós vamos ver com calma esses detalhes. Então, veja, leia comigo o 42. Não há crime quando a gente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal. 4. Em exercício regular de direito. E parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas
ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou mesmo o saque, ok? A gente vai estudar isso com calma um pouquinho para frente, tá? Bom, olha que interessante, já quero aqui passar direto para o estado de necessidade. Pessoal, antes de trabalharmos aqui o estado de necessidade justificante, antes disso, eu quero aqui fazer um detalhe com você. Veja, o Código Penal brasileiro e o Código Penal militar. Porque o Código Penal brasileiro, ele adota a teoria unitária do estado de necessidade. Você encontra essa teoria lá no artigo 24 do Código Penal brasileiro. Por que isso? Porque a teoria unitária, pode voltar para mim, ela vai dizer o seguinte: o estado de necessidade só tem uma consequência jurídica. Qual é a única consequência jurídica do estado de necessidade? Senhores, exclusão da ilicitude. Lá no Código Penal comum, o estado de necessidade, caso reconhecido, terá uma única consequência jurídica, qual seja a exclusão da ilicitude. Tudo bem? Exclusão da ilicitude. Então perceba que lá a consequência jurídica é única. Por isso, teoria unitária do estado de necessidade. Agora, quando a gente pega aqui no Código Penal Militar, que é o que vai cair na sua prova, nós não adotamos a teoria unitária. Nós adotamos, em relação ao estado de necessidade, uma outra teoria, que é uma teoria que vem do direito penal alemão, aurida do direito penal alemão, extraída do direito penal alemão. É a teoria diferenciadora do estado de necessidade. Vamos anotar isso? Joga no caderno aqui, por gentileza. Vamos colocar aqui, ó. É a teoria diferenciadora do estado de necessidade. Teoria diferenciadora. Esta teoria diferenciadora, ela é encontrada nos artigos 39 e 43 do Código Penal Militar. 39 e 43 do Código Penal Militar. Por que ela não é a teoria unitária e sim o nome é teoria diferenciadora? Volta para mim. Porque você viu aqui que no Código Penal Comum, lá no 24, a consequência jurídica sobre o estado de necessidade é única, qual seja a exclusão da ilicitude. Aqui no Código Penal Militar, se reconhecido o estado de necessidade, a consequência jurídica pode ser ou exclusão da ilicitude ou exclusão da culpabilidade. Então, veja, o estado de necessidade no Código Penal Militar tem o condão, tem como consequência a possibilidade de excluir, ora, ilicitude, ora, culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Anota isso. O estado de necessidade no Código Penal Militar, em razão da adoção da teoria diferenciadora do direito penal alemão, poderá excluir ilicitude ou mesmo excluir culpabilidade. Ora exclui ilicitude, ora exclui culpabilidade. Ou um ou outro. Tudo bem? Lá no Código Penal Comum, teoria unitária, só exclui ilicitude. Aqui pode excluir ilicitude ou pode ser excludente de culpabilidade. E nós vamos ver aqui agora nos artigos 39 e 43. Tudo bem? Anotou? Essa é uma premissa básica. Essa é uma premissa básica. Mas vamos lá. Primeiro, professor, o que seria então o chamado estado de necessidade? Vejam, no estado de necessidade, nós estamos diante de um conflito de bens jurídicos igualmente encampados, protegidos pelo ordenamento jurídico. Em determinado caso concreto, e só o caso concreto vai dizer se aquele indivíduo atuou amparado ou não pelo estado de necessidade, nós estaremos diante de uma análise de um fato em que houve um conflito de dois bens jurídicos.
E este conflito passa pela análise do operador do direito. Eu vou dar alguns exemplos, fiquem tranquilos. Primeiro exemplo aqui que eu vou dar. Imagine os senhores um clássico exemplo da doutrina do direito penal. Olha lá o náufrago, não é verdade? O navio afunda, tem um pedaço de madeira boiando, um náufrago vai lá e se agarra ao pedaço de madeira, está ali se sustentando para não morrer afogado, devido a estar extenuado, cansado. Chega um outro indivíduo, também náufrago, que estava naquele navio, e também se agarra àquele pedaço de madeira. Os dois ali naquele pedaço de madeira vão provocar o quê? O afundamento, os dois vão morrer. O que acontece? Nós temos ali então, um olha para o outro olha para um e fala, vai tu mesmo, né? Ou senão vou eu. Ou seja, um mata o outro. Na verdade, o A mata o B. Por quê? Para sobreviver. E nesse caso, ele não está amparado por uma legítima defesa. Não, por quê? Porque ali ele acaba ceifando a vida do outro e o outro também tenta defender a própria vida. E perceba que não há um ato em tese ilícito, porque os dois estão tentando sobreviver. Eu tenho naquele caso concreto, específico, aliás, hipotético, dois bens jurídicos em conflito. E os dois bens jurídicos são protegidos pelo direito. Que bens jurídicos são esses? Vida versus vida. Um está lutando contra o outro para sobreviver. Os dois estão tentando proteger a própria vida. Caso clássico de estado de necessidade. Esse caso clássico de estado de necessidade, no Código Penal Comum, consequência, exclui ilicitude. Aqui, vamos apreciar, e apreciar de que maneira? Como é que eu vou saber se aquele caso específico da prova vai gerar um estado de necessidade que exclui ilicitude, ou de outro lado, um estado de necessidade que exclui culpabilidade? Eu tenho que apreciar o confronto dos bens jurídicos. É baseado no confronto dos bens jurídicos que eu vou chegar à conclusão de que aquele estado de necessidade, ora exclui culpabilidade, ora exclui ilicitude. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora vejam, o que diz a doutrina majoritária no Brasil? O seguinte, penal militar, tá? Se eu estiver num confronto, num caso concreto, num confronto de bens jurídicos de mesma estatura, bens jurídicos iguais, vida versus vida. Caso aqui clássico que eu acabei de mencionar. Nesse momento, eu estou diante de um estado de necessidade que exclui ilicitude. Então veja, se eu estiver aqui diante de um caso concreto, ou um caso da prova, em que haverá um conflito de dois bens jurídicos igualmente protegidos, de igual estatura jurídica, tem a mesma importância, vida versus vida. Esse caso clássico vai excluir ilicitude. Ilicitude, ok? Aí surge agora uma celeuma na doutrina. E quando eu estiver diante de um caso em que eu vou proteger bem jurídico inferior ao bem sacrificado. Guarda para mim esse caso clássico aqui, tá bom? E aí eu tenho uma outra situação em que eu vou proteger bem jurídico de valor superior ao bem ofendido, ao bem sacrificado. Fique tranquilo que eu vou desenhar para vocês, tá? Então vejam, eu protejo o bem superior e sacrifico o bem de valor inferior. Caso clássico. O indivíduo está lá dentro do carro, uma criança, um bebê, com o carro fechado. A mãe esqueceu o bebê no carro, ok? E eu passando na rua, vejo aquela situação, quebro o vidro do carro para salvar a vida do bebê. O que eu fiz aqui? Eu respondo pelo dano ao patrimônio provocado ao carro daquela senhora? Não. Por que eu não respondo pelo crime de dano? Porque eu estou amparado por uma causa legal de exclusão da ilicitude para o Código Penal Comum, que é o quê? O estado de necessidade. Nesse caso clássico, o que eu fiz? Eu protegi um bem de valor maior. Qual que é o bem de valor maior nesse exemplo? A vida. E sacrifiquei
um bem de valor menor, que é o patrimônio. É óbvio que no ordenamento jurídico a vida tem mais valor que o patrimônio. Então, se eu sacrifiquei um bem menor e protegi um bem maior, eu estou diante de um estado de necessidade. Vem a doutrina do direito penal militar e vai dizer, este caso em que eu sacrifico um bem de valor menor e protejo um bem de valor maior, a doutrina majoritária entende esse caso como também estado de necessidade justificante, ou seja, aquele que vai excluir a ilicitude. Fiquem tranquilos, eu vou anotar. Estado de necessidade justificante. Ele exclui ilicitude. Protegi bem de valor maior, sacrifiquei bem de valor menor. E aí, por fim, por isso que eu pedi guardem, porque aqui está a grande diferença para o Código Penal comum, quando eu decido sacrificar um bem de valor maior e resolvo proteger um bem de valor menor. Eu sacrifico a vida, mas protejo o patrimônio. Se ocorre isso, dependendo do caso, como é que o direito penal militar enxerga? Ele enxerga que este é um caso de estado de necessidade exculpante, que é aquele estado de necessidade que vai excluir a culpabilidade. Estado de necessidade exculpante vai excluir a culpabilidade. Perceberam? Então veja, essa última situação só ocorre aqui no Código Penal Militar. Isso não ocorre no Código Penal Comum. Daí porque essa grande diferença do estado de necessidade. Haverá casos em que o estado de necessidade excluirá culpabilidade. E essa exclusão da culpabilidade ocorrerá por inexigibilidade de conduta diversa. Essa exclusão ocorrerá por inexigibilidade de conduta diversa, dentro ali dos elementos da culpabilidade que vamos estudar um pouquinho à frente. Daqui a pouquinho a gente vai apreciar a culpabilidade. A gente vai terminar a licitude primeiro, depois a gente aprecia a culpabilidade. Ok? Então vamos lá, vamos fazer um grande resumo disso. Vamos colocar aqui no caderninho. Olha só, vamos abrir didaticamente uma folha em branco e vamos desenhar. Ok? O que é que você viu aqui? Primeiro, a diferença do Código Penal brasileiro para o Código Penal militar. Você viu que no Código Penal brasileiro há a adoção da teoria unitária. E você encontra previsão lá no artigo 24. Lá do outro, no Código Penal Militar, nós adotamos a teoria diferenciadora. Lá do direito penal alemão. E nós vamos encontrar nos artigos 39 e artigo 43. Esta é uma primeira ideia introdutória. Quem sabe isso, de repente, mata uma questão na sua prova, né? Às vezes a prova vem simples, isso aqui, de repente, já resolve uma questão básica para você. Ok? Maravilha. Agora vamos passar à apreciação do estado de necessidade dentro do Código Penal Militar. Lá no artigo 43, nós vamos encontrar o estado de necessidade justificante. Ok? O que é o estado de necessidade justificante? É aquele que vai excluir ilicitude. Ilicitude. E aqui, de novo, se eu protejo, veja, ó, proteção de bem jurídico de igual valor ao sacrificado, proteção de bem jurídico de igual valor ao sacrificado, se há proteção de bem jurídico de igual valor ao sacrificado, eu estou diante de um estado de necessidade
justificante, ok? Ou se eu protejo, então, proteção de bem jurídico de valor superior ao sacrificado. Segundo, doutrina majoritária no Brasil, eu estou diante também de um estado de necessidade justificante. E lá do outro, aqui também, né, no Código Penal Militar, ok? Lá do outro, lá no artigo 39, eu tenho o estado de necessidade exculpante. Por que exculpante? Porque vai excluir a culpabilidade. Culpabilidade. Ok? Eu tenho o que? A proteção de bem jurídico de valor inferior ao bem sacrificado. Se eu tenho a proteção de bem jurídico de valor inferior ao bem sacrificado. Nesse caso, estamos diante de um estado de necessidade exculpante. Haverá a exclusão da culpabilidade por, olha aqui, inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa, que é um elemento da culpabilidade, tá? Que veremos um pouquinho à frente, tá bom? Então, se você entendeu esse quadrinho que está aqui na sua tela, você resolve as questões envolvendo o tema estado de necessidade. Tudo bem? Volta aqui uma tela e olha só o artigo 43. Olha só o que está dizendo. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a afastar. Arrostar significa afastar o perigo. Tá, o estado de necessidade que exclui ilicitude. Uma questão de prova pode estar aqui, tá, pessoal? Afastar perigo certo e atual. Cuidado, não é perigo iminente. Igual ocorre na legítima defesa. Aqui, o perigo iminente não autoriza a aplicação do estado de necessidade. O perigo iminente não autoriza a aplicação do estado de necessidade, hein? Muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Perigo atual, olha só, certo e atual, mais uma questãozinha de prova. Mais uma questãozinha de prova aqui, tudo bem? Fechou? Vamos para frente? Está aqui, né, no Código Penal Brasileiro, o artigo 24, depois vocês deem uma lidinha aqui, está lá, teoria unitária do Código Penal Brasileiro. Fechou? Agora vamos para o artigo 39, que é o estado de necessidade excludente de culpabilidade, que é o exculpante. Lê para mim. Não é igualmente culpado quem proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição contra perigo certo e atual. Veja de novo, ó, perigo certo e atual, não é perigo iminente, é perigo atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Olá, caríssimos, voltamos então. Estamos tratando o tema estado de necessidade no direito penal militar. Já apreciamos os artigos 39 e 43. Você já relembrou ou aprendeu que no direito penal militar adotamos a teoria diferenciadora do direito penal alemão e que o estado de necessidade pode excluir ou ilicitude ou culpabilidade. Ele pode ser ou, vejam, um estado de necessidade que vai afastar a ilicitude, ok? Ou vai afastar a culpabilidade. Isso não ocorre lá no Código Penal brasileiro. Ora, o estado de necessidade é justificante, ora ele é exculpante. Guardem isso. Fechou? Lembra na prova sempre ponderação de bens jurídicos que são protegidos pelo direito. Tanto bem que aquele indivíduo, naquela hipótese da questão, resolveu proteger, quanto aquele bem que ele resolveu sacrificar. Ambos são protegidos pelo direito. E é a ponderação do caso concreto é que vai definir se estamos diante de um estado de necessidade justificante ou exculpante. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na tela. Olha só que eu trouxe para vocês. Vamos fazer uma questãozinha. Está aí na tela. Olha, no sistema penal militar, o estado de necessidade segue a teoria diferenciadora do direito penal alemão. Para por aí. Primeira informação aqui, pessoal. Toda vez que você tiver uma questão assim, você tem que dividir a questão em partes. O jeito correto de fazer esse tipo de questão é assim, para saber se essa parte está correta e as demais também. Então, a primeira parte, olha, no sistema penal militar, o estado de necessidade segue a teoria diferenciadora do direito penal alemão. Está correto? Está correto. Primeira parte, ok. Que faz o balanço dos bens e interesses em conflito. É verdade isso? É. A gente vai fazer a análise dos bens em conflito. Beleza. Continua para mim. O estado de necessidade pode ser exculpante ou justificante. Verdade? Verdade. Exculpante ou justificante. O primeiro é causa de exclusão da culpabilidade, que é o exculpante aqui, ó. E o segundo, exclusão da ilicitude. Perfeito. Questão dada de graça, muito tranquila, questão muito fácil. Tá aqui, é exatamente o que nós vimos na aula de hoje, né? Todas as partes da questão verdadeiras. Próxima questão, no direito castrense, o estado de necessidade pode constituir causa de exclusão da culpabilidade do delito. Também muito tranquilo, né, pessoal? Vimos isso? Teoria diferenciadora do direito penal alemão. Fechou? Vamos para frente. Chegamos aí num outro momento, né, de licitude, e que aqui realmente há um impacto para o direito penal comum, por quê? Não tem nada parecido com isso aqui que eu vou apresentar lá no direito penal comum. É algo específico do regime castrense, é algo específico da caserna, do direito militar, que é excludente de licitude do comandante. Veja o artigo 42, parágrafo único, vamos ler. Não há, igualmente, crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Pessoal, o que é a excludente de licitude do comandante? É o seguinte, o comandante, seja de uma unidade militar, de um navio, de uma aeronave, de uma embarcação, ele tem um dever de cuidar da tropa. Ele tem o dever de salvar os seus subordinados, seus comandados, as pessoas que estão ali com ele. E esse dever é levado às últimas consequências. Inclusive, a legislação reconhece esse dever. Inclusive, a legislação diz que o comandante tem que atuar para salvar seus comandados, seus subordinados. E está dizendo o seguinte, se o comandante atua e, na iminência de perigo ou grave calamidade,
ele compele os subalternos por meios violentos a executar serviços e manobras urgentes para salvar toda a unidade militar, para salvar mais vidas, para evitar o terror, a desordem ou a rendição, ele não responde por esses meios violentos. Ele não responde. Por quê? Porque é amparado por uma excludente de ilicitude específica do comandante. Então pense na situação, bota para mim, de um avião caindo. O avião está caindo. Tá ali o comandante determina ordens de execução de atos ao indivíduo que está ao lado dele. Imagine que o indivíduo travou completamente em razão do pânico que o abalou naquele momento. O comandante vai e desfere um soco no rosto, na cabeça dele, né, para que ele volte a si e execute os comandos ali para salvar a aeronave. Imagine a situação em que a aeronave foi salva. Ali as pessoas sobreviveram, pousou a aeronave em segurança. O comandante responderia por essa agressão física, que ele compeliu o subalterno dele a tomar uma iniciativa para salvar todo mundo. Ele responde por isso? Não responde. Ele está amparado por uma causa legal de exclusão da ilicitude, que é a exclusão de ilicitude do comandante. Aliás, para muito além do amparo legal, de uma permissividade legal, há, na verdade, um dever, uma ordem emitida, uma ordem legal emitida ao comandante, para que ele atue, para que ele faça isso. E se ele não atuar, ainda que com meios violentos, ele responde criminalmente por isso. É o teor do artigo 200 do Código Penal Militar. Vamos ler o artigo 200? Dá uma olhadinha na tela. Deixa eu só abrir o Código Penal Militar aqui para a gente. Vamos lá. Ctrl F, 200. Omissão de providências para salvar comandados. Então vamos ler. Deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob o seu comando. Olha só, hein? Se o comandante deixa de atuar, deixa de tomar todas as providências para salvar os comandados e diminuir as consequências do sinistro, ele responde, meu amigo, por um crime cujo preceito secundário estabelece pena de até, veja, de até 6 anos. Pena de até 6 anos de reclusão. Então, aqui, crime grave. Ou seja, ele tem que tomar essa providência. Me recordo aqui, no acidente daquele Costa Concórdia. Lembram daquele acidente que teve com Costa Concórdia? Em razão de uma grande imprudência do comandante daquele navio. Costa Concórdia, salvo engano é isso, o Costa Concórdia era um navio que, um transatlântico, um navio de luxo, que fazia aí passagens em determinadas ilhas, etc. e tal. Era um navio de luxo. E aí o que acontece? Esse navio estava passando na costa italiana, então o comandante, ele determinou que ele passasse muito próximo ali daqueles banhistas que estavam na praia. E o comandante sabia que aquela região era farta em termos de corais. E o que acontece? Inevitavelmente, em razão dessa sua determinação, essa sua altíssima imprudência, talvez para tirar a onda, que estava muito perto do navio, do mar, das pessoas que estavam ali na praia e tal, rompe-se então, há um dano ao casco do navio, o navio naufraga, o navio começa a entrar água, as pessoas começam a abandonar o navio, e aí, pessoal, 30 e poucas pessoas faleceram, salvo engano, dessa atitude do comandante. E o interessante é que o comandante foi um dos primeiros a sair de bordo. Ele provocou esse gravíssimo acidente,
matou essas pessoas, foi o responsável direto pela morte dessas pessoas e foi um dos primeiros a sair. Volta para o artigo 200 para mim, por gentileza, aqui. Olha só, o que está aqui. Vejam, deixar o comandante em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe e colisão ou outro perigo, de tomar todas as providências para salvar seus comandados e minorar as consequências do sinistro. Veja, não sendo o último a sair de bordo ou deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob o seu comando. Pessoal, a lei quer que o comandante seja o último a sair de bordo, que ele tome todas as providências para salvar todo mundo. Veja a responsabilidade do comandante. O pensamento aqui é coletivo. Ele não está pensando somente nele. Então, quando ele viola uma regra milenar do mundo militar, ele realmente responde por um delito. Então, veja, o que eu quero que você faça para a prova? Que você atrele o 42, parágrafo único, ao artigo 200. Vamos voltar para o slide? Eu quero que você coloque aí no seu caderno, aqui no artigo 42, parágrafo único, uma menção, vide artigo 200 do Código Penal Militar. Vide artigo 200 do Código Penal Militar. O que é isso? É o crime de omissão de providências para salvar os comandados, os subordinados. Ou seja, para muito além de uma permissividade legal, o comandante, se ele não atua para salvar os subordinados, ele responde criminalmente lá nas penas do artigo 200. Tamanha a importância disso dentro da rotina militar, ok? Olha essa questão. A legislação penal militar admite o uso, em situação especial, de meios violentos por parte do comandante para compelir os subalternos a executar serviços e manobras urgentes para evitar o desânimo, a desordem ou o saque. Perfeito. Exatamente. Artigo 42, parágrafo único, que é excludente de licitude do comandante. Fechou? Maravilha? Vamos só trabalhar um detalhe aqui, viu, pessoal? Do artigo 46 e 47, a gente fecha e avança para a culpabilidade, viu? Rapidamente aqui, excesso doloso. O juiz pode atenuar a pena, ainda quando punível o fato por excesso doloso. Olha que interessante, aqui mais uma diferença para o Código Penal brasileiro. Porque lá no Código Penal brasileiro, quando ocorre o excesso doloso, o indivíduo responde pelo dolo, responde pelo crime, lá no excesso. Naturalmente, se há um excesso, ele responde pelo excesso. Só que aqui no Código Penal Militar, ele até responde pelo excesso, mas o juiz pode fazer o quê? Atenuar a pena. Atenuar a pena. Tudo bem? Então, cuidado aqui com mais essa diferença para o Código Penal brasileiro, ok? Olha o 47, elementos não constitutivos do crime. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime. 1. A qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente. 2. A qualidade superior ou a de inferior e a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Duas situações diferentes aqui que temos que trabalhar. Primeiro, deixa de constituir elemento do crime a qualidade superior ou inferior quando não conhecida do agente. Agora, eu quero que você volte o raciocínio para o artigo 9º, inciso 2, a linha A do nosso querido Código Penal Militar. Por quê? Volta para mim. Lembram lá que quando nós estudamos o artigo 9º 2A, eu disse a vocês que havia ali uma divergência doutrinária e, na verdade, o Supremo Tribunal Federal encampa uma tese que eu, inclusive, acredito que esteja errada. Eu disse a vocês o seguinte, se vocês se recordam disso. Se vocês não se recordam, volta ao caderninho lá no momento específico do artigo 9º 2A. Eu disse, inclusive deu exemplo. Está lá um estádio de futebol, há uma briga, o indivíduo A agride o indivíduo B. Eles são conduzidos para a delegacia de polícia ali,
do estádio de futebol são identificados como um soldado e um capitão. Eu disse a vocês que aqui adota a corrente de que isso é um crime militar, mas que o soldado não poderia responder pelo crime funcional hierárquico. Ele não poderia responder pelo crime de violência contra o superior, porque ele agrediu o capitão, violência contra o superior. Ele responderia, então, somente pelo crime militar de lesão corporal. Lembram disso? Falei. Aqui está o fundamento de que ele não poderia responder pelo crime funcional hierárquico. Ele não poderia responder pelo crime de violência contra o superior. Por quê? Porque o artigo 47, inciso 1, é claro em dizer que, veja, bota na tela de novo, não constitui elemento constitutivo do crime, ou deixa de ser elemento constitutivo do crime, a qualidade superior ou inferior, quando não conhecida pelo agente. É o caso daquele meu exemplo. Ele não conhece, ele não sabe que está batendo num capitão, agredindo um capitão. Ele não sabe disso. Então ele não pode responder por esse crime que exige esse conhecimento. Qual conhecimento? Você está violando a hierarquia, agredindo fisicamente um superior hierárquico. Vê se percebe. Então, nesse sentido, perfeitamente viável ele responder pelo crime militar, mas que ele não pode responder pelo crime que exige o conhecimento da qualidade de superior ou inferior hierárquico. É isso que quer dizer o artigo 47, inciso 1. Inciso 1. Inclusive, para mim, esse é um dos argumentos em que vai tornar aquela corrente adotada pelo Supremo Tribunal Federal uma corrente equivocada, que diz que, bom, se um não sabe que o outro é militar, não é crime militar. Haveria lesão corporal lá do Código Penal comum, né? Então, veja, se o Código Penal Militar assim entendesse, ele teria ampliado essa ausência de elemento constitutivo de crime e não especificado a situação de inferior e superior hierárquico. Bom, vem o inciso 2 e diz que a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulso à agressão. Então, também deixa de ser elemento constitutivo do crime essa qualidade de superior ou inferior hierárquico, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. É o seguinte, pessoal, volta para mim. Está lá um oficial de dia, tá? O oficial de dia está lá. Quem que é o oficial de dia? Geralmente é um tenente, responsável pelo quartel, naquelas 24 horas de serviço. Eu já tirei muito serviço de oficial de dia. Muito. Incontáveis vezes tirei serviço de oficial de dia. Incontáveis vezes. Incontáveis. E aí, veja. Imagine, está lá o oficial de dia na sala, está lá um soldado entra, e aí há uma discussão, o tenente agride fisicamente aquele soldado, o soldado vai e revida a agressão. Revida a agressão. Essa agressão do soldado contra o oficial não será considerada de violência contra o superior, por quê? Porque ela foi praticada em repulsa à agressão do próprio superior hierárquico. Deixa de ser elemento constitutivo do crime a condição de superior hierárquico, o fato dele ter praticado em repulsa à agressão que ele sofreu daquele tenente. É isso que quer dizer o inciso 2 do artigo 47. Fechou? Joga na tela. É exatamente isso. Vamos avançar, pessoal? Para finalizar, uma questãozinha e a gente muda de tema. Para a caracterização do crime contra a autoridade ou disciplina militar, é irrelevante o fato de o agente ter ou não conhecimento da condição de superior do outro militar atingido e consciência de que está infringindo as regras de disciplina e hierarquia militar. Pessoal, muito tranquilo, né? Questão aqui falsa, assertiva falsa, não é irrelevante o conhecimento da condição de superior ou inferior hierárquico, né? Ex-vi do artigo 47, inciso 1 do Código Penal Militar. Acabamos de ver essa situação. Ok, pessoal? Tranquilo.
Te vejo lá, um forte abraço.